O Evangelho segundo João. Capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 5. São estes os descendentes de Ruben, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina do seu pai, Ruben havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou a mais forte, e dela saiu um governador para todas as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palo, Esrom e Carme. Joel foi pai de Semaías. Semaías foi pai de Gog. Gog foi pai de Simei. Simei foi pai de Mica. Mica foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Baal. Baal foi pai de Beera. Beera, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes de grupos de famílias da tribo de Ruben: Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e neto de Sema, do grupo de famílias de Joel. Esse grupo de famílias morava em Aroer e na região que ia para o norte até Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na terra de Gileade, e por isso ocuparam a terra na direção leste até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou os agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Ruben, na região de Bazã, até Salca, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias, e Safã foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janá e Safate foram fundadores de outros grupos de famílias em Bazã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de famílias: Micael, Mesulã, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa,
filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Bazã e de Gileade, nas cidades dali e por todas as terras de pastagens de Saron. Estes registros foram feitos no tempo do rei Jotão, de Judá, e do rei Jeroboão de Israel. Nas tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste, havia 44.760 soldados bem treinados no uso de escudos, espadas e arco e flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos agaritas de Getur, Nafis e Nodab. Pediram a ajuda de Deus e confiaram nele. E por isso ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os agaritas e os seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos, porque a guerra era da vontade de Deus. E ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bazã, até as cidades de Baal, Hermon e Senir, e o monte Hermon, no norte. Eles aumentaram muito em número. Estes foram os chefes dos seus grupos e famílias: Éfer, Ize, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de famílias. Mas o povo não foi fiel ao Deus dos seus antepassados e o abandonou para adorar os deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso, Deus fez com que Pul, rei da Assíria, que também era conhecido como Tiglat-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste, e as fez morar nas cidades de Ala, Abor e Ara, e na beira do rio Gozã, onde estão até hoje. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Anrão foi pai de 2 filhos, Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abisua. Abisua foi pai de Buque, e Buque foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zeraías, e Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadoque, e Zadoque foi pai de Aimaas. Aimaas foi pai de Azarias, e Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadoque, e Zadoque foi pai de Salum. Salum foi pai de Ilquias, e Ilquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraías, e Seraías foi pai de Jeozadaque. Jeozadaque foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém, que Deus levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor.
Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libni e Simei. Coate foi pai de Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libni. Libni foi pai de Jaate. E Jaate foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido foi pai de Zera. E Zera foi pai de Jeaterai. Coate foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Corá. E Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Ebiasaf. E Ebiasaf foi pai de Assir. Assir foi pai de Taate. Taate foi pai de Uriel. Uriel foi pai de Uzias. E Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos, Amazai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Zofai. E Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe. Eliabe foi pai de Jeroão. E Jeroão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos, Joel, o mais velho, e Abias. Merari foi pai de Mali. Mali foi pai de Libni. Libni foi pai de Simei. E Simei foi pai de Uzá. Uzá foi pai de Simeia. Simeia foi pai de Agias. E Agias foi pai de Asaías. São estes os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar de adoração em Jerusalém, depois que a Arca da Aliança foi colocada lá. Eles se revezavam nos seus deveres na tenda da presença de Deus, antes de o rei Salomão construir o templo. São estes os que ocupavam esse cargo, no grupo de famílias de Coate. Emã, o regente do primeiro coro, era filho de Joel, e Joel era filho de Samuel. Samuel era filho de Eucana. Eucana era filho de Jeroão. Jeroão era filho de Eliel. E Eliel era filho de Toá. Toá era filho de Zufi. Zufi era filho de Eucana. Eucana era filho de Maate. E Maate era filho de Amazai. Amazai era filho de Eucana. Eucana era filho de Joel. Joel era filho de Azarias. E Azarias era filho de Sofonias. Sofonias era filho de Taate. Taate era filho de Assir. Assir era filho de Ebiasaf. E Ebiasaf era filho de Corá. Corá era filho de Izar. Izar era filho de Coate. Coate era filho de Levi. E Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias. E Berequias era filho de Simeia. Simeia era filho de Micael. Micael era filho de Baazéias. E Baazéias era filho de Malquias. Malquias era filho de Etni. Etni era filho de Zera. E Zera era filho de Adaías. Adaías era filho de Etã. Etã era filho de Zima. E Zima era filho de Simei. Simei era filho de Jaate. Jaate era filho de Gerson. E Gerson era filho de Levi. Etã, do grupo de famílias de Merari, era o regente do terceiro coro. Etã era filho de Quise. Quise era filho de Abde. E Abde era filho de Maluque. Maluque era filho de Asabias. Asabias era filho de Amazias. E Amazias era filho de Ilquias. Ilquias era filho de Anze. Anze era filho de Bani. E Bani era filho de Semer. Semer era filho de Mali. Mali era filho de Muzi. Muzi era filho de Merari. E Merari era filho de Levi.
Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços do lugar de adoração em Jerusalém. Arão e os seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar, Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abisua. Abisua foi pai de Buque, Buque foi pai de Uzi, e Uzi foi pai de Zeraías. Zeraías foi pai de Meraiote, Meraiote foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Aimás. Este é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isto é, a cidade de Hebrom, no território da tribo de Judá, e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Mas os campos e povoados que pertenciam à cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão: Hebrom, que era uma das cidades para fugitivos, e as cidades de Jatir, Líbna, Estemoa, Ilém, Debir, Azã e Bet-Semes, com as terras de pastagens que ficavam ao redor delas. No território de Benjamim, eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagens: Geba, Alemete e Anatote. E isso dava um total de 13 cidades, para nelas morarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades no território de Manassés do Oeste foram dadas por sorteio ao resto do grupo de famílias de Coate, família por família. Ao grupo de famílias de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades nos territórios de Azer, Naftali e Manassés do Leste, na região de Bazã. Do mesmo modo, 12 cidades nos territórios de Ruben, Gade e Zebulon foram dadas ao grupo de famílias de Merari, família por família. Dessa maneira, o povo de Israel deu aos levitas, para nelas morarem, cidades e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, das quais falamos antes, também foram dadas por sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam, no território de Efraim, as seguintes cidades e terras de pastagens: Siquém, uma cidade para fugitivos, que ficava na região montanhosa. Gezer, Joquimeão, Bet-Oron, Aijalon e Gat-Rimon. No território de Manassés do Oeste, eles receberam as cidades de Aner e Bileão, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Do grupo de famílias de Gerson, estas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Manassés do Leste, Golã, na região de Bazã, e Astarote. No território de Issacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem. No território de Azer, Masal, Abdom, Ucoque e Reobe. No território de Naftali, Quedes, na região da Galileia, Amon e Quiriataim. Do grupo de famílias de Merari, estas receberam as seguintes cidades com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Zebulon, Rimono e Tabor.
no território de Ruben, a leste do rio Jordão, em frente de Jericó. Bezer, no Planalto, Jaza, Quedemote e Mefaate. No território de Gade, Ramote, na região de Gileade, Maanaim, Esbom e Jazer. Sofonias, capítulo 2. Pense bem e tome juízo, povo sem vergonha, antes que vocês sejam levados embora como a palha que desaparece num só dia. Antes que a ira furiosa do Senhor Deus caia sobre vocês. Antes que chegue o dia da ira do Senhor. Voltem para Deus todos os humildes deste país, todos os que obedecem às leis de Deus. Façam o que é direito e sejam humildes. Talvez assim vocês escapem do castigo no dia da ira do Senhor. A cidade de Gaza ficará deserta e Asquelon será abandonada. Os moradores de Asdod serão expulsos em menos de um dia, e os moradores de Ecrom serão levados embora como prisioneiros. Ai de vocês, filisteus, que moram no litoral do mar Mediterrâneo. O Senhor Deus passou esta sentença contra vocês. Vou acabar com Canaã, a sua terra. Todos os moradores serão mortos. O seu país, no litoral, vai virar pastos, onde haverá barracas para os pastores e currais para os rebanhos. Em Judá, as pessoas que não forem mortas ficarão com as terras do litoral. Ali elas cuidarão dos seus rebanhos e dormirão nas casas de Asquelon, pois o Senhor Deus vai lembrar do seu povo e o fará prosperar outra vez. O Senhor Todo-Poderoso diz: ouvi os moabitas e os amonitas zombarem do meu povo e o insultarem. Eles se gabaram de que iam conquistar a sua terra. Portanto, eu, o Deus de Israel, juro pela minha vida que os países de Moabe e Amon vão ser destruídos como foram as cidades de Sodoma e Gomorra. As terras deles serão um deserto para sempre. Ficarão cobertas de espinheiros e haverá poços de sal por toda parte. Os que sobrarem do meu povo levarão embora tudo o que pertence aos moabitas e aos amonitas e ficarão com as terras deles. É assim que eles serão castigados, pois ficaram orgulhosos, insultaram o povo do Senhor Todo-Poderoso e se gabaram de que iam conquistá-lo. O Senhor os atacará de um modo terrível. Ele acabará com todos os deuses do mundo. Então todos os povos, cada um do seu próprio país, adorarão a Deus. O povo da Etiópia também será morto pela espada de Deus, o Senhor. Deus levantará a mão contra a Assíria no norte. Ele destruirá aquele país, acabará com a cidade de Nínive e a deixará sem moradores, como se fosse um deserto onde não existe água. Rebanhos de ovelhas e todo tipo de animais selvagens descansarão na cidade. Corujas pousarão nas ruínas das casas e piarão nas janelas, e corvos soltarão gritos nas soleiras das portas. Toda a madeira das casas será arrancada. Tudo isso vai acontecer com Nínive
a cidade orgulhosa que se gabava do seu poder, dizendo: não há outra cidade tão poderosa como eu. E ela vai virar um deserto, um lugar onde moram animais. Quem passar por perto vai ficar espantado e horrorizado ao ver tamanha destruição.